O quão importante para você é a sua privacidade. Baseado nisso, você já parou para pensar que pode estar sendo espionado neste exato momento? Apesar da última Grande Guerra ter terminado em 1945, há 76 anos atrás, uma guerra invisível está sendo travada agora mesmo em todo o mundo, dentro do espaço cibernético. E está tomando conta dos meios de comunicação e dos aparelhos tecnológicos, como este que você está usando para me assistir agora. Seja ele o seu telefone, tablet ou até mesmo o seu computador. E de acordo com algumas pessoas, esse pode ser o novo campo de batalha. Bem, além disso, manobras envolvendo espionagens cibernéticas acontecem o tempo todo. E recentemente, um caso acabou ganhando notoriedade na mídia e deixando as pessoas com um pé atrás quando se trata dos limites do poder e sobre quanta privacidade nós realmente ainda temos nas nossas mãos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e hoje eu vou te levar para dentro do campo de batalha cibernético que está se formando em todo o mundo. A guerra cibernética. Você já ouviu falar em guerra cibernética? Apesar de todos estarem atentos 24 horas a este tipo de notícia, o assunto tem ganhado tanta repercussão na mídia nos últimos anos que, em algum momento, é provável que você tenha acabado ouvindo esse termo por aí. Além de algumas variantes envolvendo esta temática, como espionagem cibernética, ataque cibernético, cyberguerra, ou, como os estrangeiros costumam chamar, cyberwar. Apesar de parecer apenas mais uma história dos famosos filmes hollywoodianos, os ataques cibernéticos já são uma realidade extremamente palpável e perigosa, tanto para o governo quanto para as pessoas que nele residem. E, infelizmente, nós já temos diversos casos que comprovam esse perigo eminente, que muito em breve pode acabar se desenrolando em uma verdadeira guerra cibernética. O fato é que, apesar de estarmos constantemente ouvindo falar de hackers independentes que invadem sistemas ou buscam formas de clonar o seu cartão e conseguir dinheiro, assim como grandes empresas que estariam roubando os seus dados pessoais para criar perfis de consumo e vender na internet, existe um esquema de espionagem muito mais sério acontecendo. E nesses casos, eles são realizados com o apoio estatal de algum país e servem para atacar outros governos, sistemas de infraestrutura e defesa, empresas de destaque e até mesmo algumas pessoas importantes, sendo movidos assim como qualquer outra guerra por interesses políticos, econômicos e militares. E por mais que possa não parecer ser uma ideia assustadora para quem vê de longe, uma guerra cibernética poderia resultar em consequências e efeitos reais sobre você e a sua vida, assim como de toda a população que estiver presente no local que for determinado como o alvo deste tipo de ataque. O que você precisa entender é que, apesar da ofensiva acontecer de forma virtual, ela pode sim causar efeitos reais e físicos a estruturas e sistemas extremamente importantes de qualquer parte do mundo, sendo capazes de atacar redes de computadores extremamente importantes, interferindo no funcionamento de redes de energia elétrica, serviços de transportes, redes de água e gás, sistemas de saúde
sistemas bancários e diversos outros serviços fundamentais que atingem diretamente a população local, assim como a economia de uma cidade, estado e, é lógico, de um país. Afinal, você já imaginou o que aconteceria se a energia elétrica e os sistemas de água e gás parassem de funcionar por cerca de 7 dias aí na sua cidade? É claro que muitas pessoas, mesmo hoje, ainda vivem em regiões precárias que não contam com esse tipo de serviço, ou, quando contam, ele é extremamente precário. Mas em uma região em que isso é comum e faz parte do seu dia a dia, como deveria ser para todos, a perda dessas funções poderia resultar em um grande colapso. Sem falar que, caso isso acontecesse em unidades médicas e hospitais de emergência, poderia acarretar na morte de diversas pessoas. E, se esse tipo de manobra for realizada junto com combates físicos, o desastre poderá ser ainda maior. Por isso, é extremamente importante que as empresas e o próprio governo se atentem para a criação de sistemas de defesa adequados contra esse tipo de ataque cibernético. Desenvolvimento este que, no Brasil, acabou sendo criado de forma tardia, começando a dar os seus primeiros passos na criação de uma estratégia nacional de defesa cibernética apenas em 2008, sendo que o primeiro ataque cibernético da história aconteceu há muitos anos atrás. Você se lembra? Eu me lembro. 1982. Espionagem cibernética. Mas além de ataques físicos reais que podem comprometer toda uma rede de sistemas fundamentais e ações ofensivas capazes de prejudicar as pessoas de uma região específica, outro fator de extrema importância dentro de uma guerra, seja ela cibernética ou não, é a informação, fazendo com que a espionagem cibernética seja uma das principais armas dessa guerra invisível, que parece estar sendo travada em diversas partes do mundo. O caso voltou à tona este ano, depois que um software chamado Pegasus acabou sendo utilizado para espionar jornalistas, ativistas de direitos humanos e advogados de diferentes partes do globo. O sistema, que pertence a uma empresa israelense chamada NSO, foi criado para desmascarar esquemas de droga e tráfico de pessoas, ajudando no combate a grupos criminosos e terroristas, sendo disponibilizado apenas para militares, policiais e agências de inteligência de países que teriam um bom histórico de direitos humanos. Mas, ao que tudo indica, algo dentro desse processo parece ter dado errado e, recentemente, uma lista com os números telefônicos de aproximadamente 50 mil pessoas que estariam sendo vistoriadas por este software acabou sendo disponibilizada para a imprensa. E, apesar dos números não estarem relacionados a nenhum nome específico na lista, as investigações que estão sendo realizadas pela ONG Forbidden Stories e o Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional já conseguiu identificar parte das vítimas, que estão presentes em 50 países diferentes. Entre os países com a maior quantidade de números encontrados estão Azerbaijão, Bahrein, Hungria, Índia, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Sendo que, ao analisar os números que foram identificados, já foi possível encontrar a identidade de 180 jornalistas que trabalham para organizações de grande porte como CNN, New York Times e Al Jazeera. Além disso, segundo o Washington Post, 15 mil números encontrados pertencem ao México e estão relacionados a políticos, críticos do governo, dirigentes sindicais e jornalistas. E de acordo com outro site chamado de The Wire, 300 dos números indianos que estavam na lista pertencem a ministros do governo, políticos de oposição, jornalistas, cientistas e ativistas de direitos humanos. Esse software pode ser inserido no dispositivo das pessoas, assim como outros vírus, por meio do acesso a links que são fornecidos como armadilha,
e ao instalar ou baixar algum material isca. Mas, além dessas formas tradicionais, algumas brechas de sistemas que acabam sendo encontradas nas redes e nos próprios aparelhos possibilitam que hacks mais sofisticados, conhecidos como clique zero, façam com que o Pegasus consiga ser ativado sem nenhuma ação de entrada. E quando está no dispositivo, ele consegue coletar qualquer tipo de informação que ele contenha, incluindo fotos, gravações, postagens em mídias sociais, registros de localização, comunicações, senhas, registros de chamadas e muito, muito mais. Além de conseguir controlar algumas funções do dispositivo de maneira remota, ativando a sua câmera e microfone para fazer uma vigilância em tempo real, sem a menor consciência do usuário. E apesar dos porta-vozes desses países terem negado a utilização do sistema Pegasus para realizar atividades ilícitas de espionagem, o que seria um abuso dos seus poderes legais de vigilância, muitos deles são conhecidos por vigiar de forma inadequada os seus cidadãos, o que acabou gerando especulações. Além disso, segundo alguns canais de comunicação estrangeiros, o uso desse tipo de spyware, um software espião que geralmente é utilizado em smartphones, computadores e tablets sem o consentimento do usuário, tem sido uma das grandes ameaças à democracia. Isso porque, ao ser utilizado por governos opressores, pode acabar ajudando na elaboração de estratégias para silenciar cada vez mais as pessoas. Casos reais. Mesmo que algumas das situações hipotéticas que eu mencionei anteriormente parecerem extremamente mirabolantes e fora da realidade, como a suposição de um ataque aos sistemas de saneamento de uma cidade, o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficazes nesse tipo de ação, acabam fazendo com que esses exemplos não sejam assim tão fora da caixa, não. Por isso, aqui vão alguns casos importantes que já aconteceram antes mesmo da polêmica do Pegasus. Há 39 anos atrás, em junho de 1982, aconteceu o que ficou conhecido como o primeiro ataque cibernético da história. Segundo as informações, assim que soube que a União Soviética tinha planos de roubar o software de uma empresa canadense para controlar o seu oleoduto transiberiano, a CIA foi capaz de alterar o software, fazendo com que ele causasse a explosão do oleoduto, dando sinais, mesmo naquela época, de todo o potencial ofensivo que estava escondido neste tipo de sistema cibernético. Além disso, outro caso antigo que aconteceu em novembro de 1988 possibilitou que um worm bloqueasse cerca de 10% dos servidores de internet de várias partes do mundo de maneira temporária. Essa foi a primeira ocorrência do tipo e também foi o primeiro a resultar em uma condenação sob a lei de fraude e abuso cibernético. O acusado foi um jovem estudante da Universidade de Cornell, chamado Robert Tappan Morris. E, para aqueles que acreditam que esses ataques cibernéticos não duram muito tempo quando acontecem, sendo reparados pelo governo rapidamente, um caso que aconteceu entre abril e maio de 2007 na Estônia, mostra o contrário. Naquele ano, os sites do governo do país deixaram de fornecer os seus serviços durante 22 dias, depois de um ataque feito por hackers, que, segundo as suspeitas, seriam apoiados pelo governo russo. Aí eles ficaram Putin da vida. Tudo isso fez com que, em 2010, o Pentágono declarasse o ciberespaço como o novo domínio da guerra. E, para corroborar com as teorias sobre uma guerra cibernética iminente, em novembro daquele mesmo ano surgiu a Stuxnet, a primeira arma cibernética já criada, que apesar de não ter uma origem clara, acabou sendo responsável por causar o superaquecimento e a disrupção de aproximadamente 1.000 das 6.000 centrífugas das instalações nucleares de Natanz, no Irã.
Poderíamos ficar aqui realmente e infelizmente o dia todo falando dos casos de ataques cibernéticos que já aconteceram ao redor de todo o mundo durante todos esses anos. Assim como das teorias sobre o que está acontecendo no espaço cibernético e que guerra invisível é esta que parece estar se formando no ambiente virtual. Mas eu vou ficar mesmo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu comentário. Se você quiser que a gente fale mais a respeito do assunto, é só solicitar e a gente vai trabalhar pesado para garantir isso para você, tá bom? Bem, o ciberespaço ainda promete nos revelar muitos segredos e vários conflitos parecem estar surgindo neste novo domínio da guerra. Bem, fico por aqui e desejo para vocês tudo de bom, com muita privacidade. Até o próximo vídeo.